Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Paz profunda.